E aí, galera, vamos continuar aqui o módulo 9. Agora a gente vai ver o terceiro tópico, que é força de atrito, ok? Força de atrito é uma força contrária ao movimento ou contrária à tendência ao movimento, certo? A força de atrito é chamada também de força de resistência porque ela dificulta o movimento a acontecer. Só imaginar quando vocês têm que empurrar um objeto, um guarda-roupa, por exemplo, se o chão for bem lisinho, é mais fácil de empurrar esse guarda-roupa. Agora, se eu tiver uma superfície mais rugosa, onde a força de atrito é maior, eu tenho mais dificuldade em empurrar esse guarda-roupa, não é mesmo? A força de atrito, a gente pode chamá-la de duas formas. Olha a equaçãozinha aqui. Eu tenho a força de atrito estático, então vou pôr um E aqui, e a força de atrito cinético. Vou pôr um Czinho aqui. Como que a gente interpreta essa equação? Primeiro, tudo que eu escrevi FAT é porque força de atrito igual. Tá vendo que tem esse Mi aqui? Esse Mi é o coeficiente de atrito. Nossa, esse nome dá um medo, né? Mas não se preocupe. Ele é um valorzinho tabelado que me dá a ideia sobre a rugosidade da superfície. O importante também é saber que esse coeficiente de atrito ele vai de 0 a 0,99, tá? O que isso significa? Quando eu tenho uma força de atrito numa superfície que ela é bem lisinha, essa força de atrito tende a 0, porque o coeficiente de atrito também é quase 0. Lembrando que eu não consigo ter uma superfície 100% lisa, tá? Retinha. Então a força de atrito, se ela for estática, é porque o objeto está parado, e eu calculo aqui, ó, coeficiente de atrito estático vezes a normal. Quem é a normal? Aquilo que a gente aprendeu lá no primeiro tópicozinho, no primeiro vídeo dessa aula, ok? Agora, se o meu objeto estiver em movimento, então eu tenho a força de atrito cinética. A equação basicamente é a mesma. O que muda é o nosso coeficiente aqui, que eu tenho o estático e aqui eu tenho o cinético. Aqui quando eu estou parado e aqui quando eu estou em movimento. Para ficar mais fácil de entender a força de atrito, eu separei um exercício para a gente resolver junto. Exercício 2, página 137, ok? Peguem a apostila, também trouxe, para a gente ir resolvendo junto, interpretando junto, ok? Um bloco de massa de 20 quilos. Primeira coisa, o exercício passou a massa do objeto, já calcula o peso. Ó, coloquei aqui no cantinho aqui, ó, massa vezes a gravidade. Massa de 20 quilos vezes a gravidade, que é 10. Minha força-peso é igual a 200 newtons, ok? Encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático, parado, e cinético, que é o do movimento, entre o bloco e a superfície, valem respectivamente. Coeficiente de atrito estático, 0,5. Coeficiente de atrito cinético, 0,4. Aí a A pede assim: aplica-se no bloco uma força de 90 newtons paralela à superfície de apoio. O bloco entra em movimento? Qual o valor da força de atrito do bloco? Presta bastante atenção. Para você saber se o bloco vai entrar em movimento com aquela força aplicada ou não, vocês precisam calcular uma coisa antes de começar a resolver o exercício. Calculem a força de atrito estático. A força de atrito estático me dá a noção da força que eu devo aplicar para tirar um objeto do repouso. Então veja bem o que eu fiz primeiro. Força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Coeficiente de atrito estático aqui, o exercício passou que era 0,5. Eu tinha que calcular a força normal. Como eu fiz para calcular a força normal? Igual lá no primeiro vídeo, olha só. Eu tenho a minha caixinha aqui, ela está comprimindo essa superfície aqui, né, que eu tenho o vetorzinho força-peso, então ela comprime essa superfície. Como não existe ninguém empurrando essa caixinha para baixo, nem puxando ela para cima, nessa situação, a força normal e a força-peso são iguais. Então, se a minha força-peso vale 200 newtons, a normal também vale 200 newtons. Então, eu substituí aqui, ó, coeficiente de atrito estático 0,5, força normal 200. 0,5 vezes 200, 100 newtons.
força de atrito estático 100 newtons. O que isso significa para mim? Que se eu aplicar uma força com valor inferior a 100 newtons, essa caixinha não sai do repouso. Ela vai ficar paradinha ali. Agora, se eu aplicar uma força superior a 100 newtons, essa caixa entra em movimento. Beleza? Na A, o exercício pediu o quê? Se eles aplicarem uma força de 90 newtons, essa caixa entra em movimento? Não. Ela só entra em movimento se eu superar essa força de atrito estático. Se eu aplicar uma força de 90 newtons, essa caixinha vai permanecer em repouso. Então, ela entra em movimento? Não. Porque a força aplicada não superou a força de atrito estático, ok? 90 é menor do que 100, então ela fica paradinha. O segundo questionamento que a gente tinha na A, qual o valor da força de atrito? Prestem muita atenção no que eu vou falar agora, que se vocês forem errados, vocês vão errar agora. Se liga. Pensa comigo. A pessoa veio e aplicou uma força de 90 newtons sobre a caixa, empurrando ela para lá, e ela ficou em repouso, certo? Significa que é uma situação de equilíbrio. Se é uma situação de equilíbrio, o somatório das forças deve ser igual a zero. Então, se eu tenho alguém empurrando essa caixinha para a direita, com o valor de 90 newtons, e ela ficou intacta, imóvel, significa que a força contrária aqui tem que apresentar o mesmo valor. Então, ela também tem um valor de 90 newtons. E eu chamo ela de estática. Confuso isso, né? O valor da força de atrito estático, ela não é fixa. Ela tem um valor variável. Ela parte de zero e chega até o seu valor máximo. Qual que é o valor máximo? Esse aqui, 100 newtons. Então, para ficar mais fácil para vocês gravarem isso, pensem assim. Calcula a força de atrito estático. É o valor máximo que a força de atrito estático pode apresentar. E seu objeto só entra em movimento se você superar esse valor. A força de atrito estático tinha um valor de 100 newtons. Se ela tinha um valor de 100 newtons, o objeto só entra em movimento se eu aplicar uma força superior a 100. Nesse caso, eu apliquei uma força de 90 newtons. Então, ele não entra em movimento, ele permanece em repouso. Se ele permanece em repouso, é uma situação de equilíbrio. Se é uma situação de equilíbrio, as forças que apontam para a direita e para a esquerda devem ser iguais. Então, se a força aplicada foi de 90 newtons, nesse caso, a força de atrito estático tem um valor de 90 newtons também. Ok? Agora a gente vai falar sobre a B. Responda ao item anterior considerando que o módulo da força seja de 120 newtons. Opa! Você concorda que o valor máximo da força de atrito estático foi de 100 newtons? Então, se eu apliquei um valor de força superior a 100, ele vai entrar em movimento. Então, na B, se ele aplicou uma força de 120 newtons, ele vai entrar em movimento. Sim. E se ele entrou em movimento, agora eu tenho o que a gente chama de força de atrito cinético. E eu vou calcular ele. Força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Força de atrito cinético é igual. O coeficiente de atrito cinético, o exercício passou, que é 0,4, vezes a normal, que a gente já havia calculado aqui, de 200 newtons. Então, a minha força de atrito cinético é igual a 80 newtons. Força de atrito é um pouquinho mais complicado, ok? Mas qualquer dúvida, procura a prof. A gente vai estar tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Beijão, se cuidem.